tempo de crescer. O crescimento dói. O crescimento, ele exige multiplicação de células, de tecidos, de musculatura. Quando você começa a se agitar, quando uma criança começa a correr, quando começa a musculatura dela, vai criando novas fibras e vai fazendo com que ela se fortaleça. O início de toda a jornada de todo ser humano é um início de tropeço. A criança anda se segurando, alguns andam no andador. E à medida com que você vai crescendo, a musculatura vai hipertrofiando, ela vai crescendo, ela vai tomando força. O contrário também é verdadeiro. Todo músculo que você não usa, todo músculo que você ignora, ele atrofia, ele vai perdendo a capacidade de produzir ou de reproduzir as células que fazem com que ele seja forte. Eu gosto muito quando Caleb, aos 85 anos, ele entra na terra da promessa, ali junto com seu amigo Josué. Ele fala: tenho 85 anos, eu ainda tenho a mesma força para entrar e para lutar do que eu tinha há 40 anos atrás. Toda vez que você esquece de fazer manutenção naquilo que Deus ensinou você ou deixou você para você fazer, você infantiliza. A tentação tem a capacidade de fazer com que você saia do reino de Deus e entre na Disneylândia. Tem gente vivendo criancice espiritual, tem gente vivendo imaturidade espiritual. Hoje pela manhã eu ministrei aquilo que eu estou ministrando desde o início do ano, sobre propósitos de Deus, que vêm por causa de promessas de Deus e que passam por processos de Deus. O processo de Deus nem sempre é agradável. Estava conversando e falando que existe uma mensagem que os pastores não gostam de pregar. São as mensagens dos dramas, das tragédias que amadurecem a gente. Moisés, ele amadureceu, junto com Arão e junto com Miriam, 3 irmãos, filhos de sacerdotes, uma família inteira no altar. Joquebede e Arão são os pais de Arão, Miriam e do caçula Moisés. Você sabe a história dele? Ele é colocado num cesto e deixado para a filha do faraó criar ele. Mas eles crescem, uma se torna profetisa de Israel. É assim que Miqueias, capítulo 6, verso 4, é assim que ela é chamada. Miqueias chama Miriam de profetisa de Israel. Arão é o primeiro sumo sacerdote de Israel. E Moisés é o grande líder que tira o povo do Egito. A liderança dele, a autoridade que Deus deu para ele, sabotou toda a ideia do Egito de continuar mantendo por mais algum dia, mais alguns anos, o povo de Israel preso lá, construindo as cidades celeiros de Pitom e Ramsés para o faraó, enriquecendo o faraó, empobrecendo Israel. Eles no capítulo 12 se encontram numa confusão familiar. Então você, querido, que na sua família encontra algum tipo de confusão, não fique triste. Homens de Deus e famílias sacerdotais também têm confusão dentro de casa. E ali Deus ouve uma maledicência de Arão e Miriam, que dizem: esse homem, Moisés, está pensando o que da vida dele? Hein? Está pensando que Deus só fala com ele? Deus fala comigo também. Eles se sentiram ofendidos, porque o caçula, o mais jovem, era o líder deles. Deus ouve tudo, Deus ouve cada palavra que sai da sua boca. Não é só o Salmo 139, ainda antes da palavra sair da minha boca, o Senhor conhece. Jesus, ele vai dizer um negócio, ele fala assim em Lucas 11, de toda palavra frívola que sai da boca do homem, ele vai dar conta no dia do juízo. Portanto, cuidado com o que você fala, porque pelas suas palavras você vai ser justificado, mas é pelas suas palavras que você vai ser condenado. Há um etíope famoso, que leva para o rei Davi a notícia de que o ungido de Deus, rei Saul, havia morrido. Esse homem, quando chega, quer se gabar, dizer: fui eu que matei, não era ele não. Fui eu que matei, como quem quisesse receber um prêmio, porque nesse tempo Saul era inimigo de Davi, mas Davi amava Saul.
E por causa da palavra dele, ele foi condenado também à morte, porque ai daquele que ferir o ungido do Senhor. Você sabe que Saul foi ungido pelo profeta Samuel para ser rei. 1 Samuel capítulo 10, verso 1 diz assim: o Senhor o ungiu como líder, como capitão da sua herança. A palavra que sai da nossa boca é ouvida pelo céu. Deus ouve, chama os três para uma conversa, e Miriam ali, ela é corrigida, ela se torna leprosa. E aquilo que era uma tragédia na família, porque a lepra, ela vem para segregar, para separar, para impedir relacionamento, impedir abraço, para expulsar de perto. O leproso, ele era mandado para fora do arraial. O leproso, quando chegava em qualquer lugar, e se você viu um filme antigo, ganhou 10 Oscars, os 10 mandamentos, conta a história também de um leproso. É ali que a gente tem um sinal, a notícia de como é que funcionava. Ele gritava: lepra, 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 e aí todo mundo saía de perto. A lepra nada mais era do que qualquer doença de pele. Catapora era chamada de lepra, rubéola era lepra, tudo aquilo que inflamava e parecia na pele era chamado de lepra, e era contagioso. Você sabe que sarampo é contagioso. Então eles separaram, era uma maneira com que a saúde continuasse dentro do arraial, mas não fosse expandida. Então o primeiro sinal de uma enfermidade, eles separavam com lepra, foi isso. E Miriam ficou lá separada com lepra. E essa tragédia, gente, promove a união da família de novo, porque Arão, que estava pecando contra o Senhor, presta atenção, a maledicência, na Bíblia, no Antigo Testamento, é comparado ao assassinato. Sabia disso? A fofoca é comparada ao crime de homicídio na Bíblia. Deus odeia a fofoca, odeia a destruição que é feita através do disse-me-disse, dos fuxiqueiros, das fuxiqueiras, né? Daquela língua de peçonha. Você conhece alguém assim? Conhece? Chamado de boca, fulana é uma boca de Matilde. Era uma expressão antiga. Não sei se você chama Matilde, não tem a ver com você, mas era uma expressão que tratava disso, de alguém assim que falava demais, e que contava, e que aumentava os casos. Ali, Arão, fuxiqueiro, se arrepende. Ali, Miriam, a tagarela maledicente, se cala. E ali Moisés, que estava calado durante todo o tempo, vendo o circo pegar fogo, ora. Olha o que eu vou dizer para você. A tragédia, ela amadurece a gente. A tragédia faz com que a gente seja, ou que a gente fique, ou que a gente se transforme naquilo que Deus quer que a gente seja. Tem muita gente pensando que a tragédia vem do diabo. Muita gente pensa que as nossas perdas, derrotas, não foi o diabo. Foi não, querido. Se você pegar o livro do Apocalipse, até o capítulo 13, você vai ver ali, os 7 juízos que são selados e são abertos, capítulo 6. Você vai ver as 7 trombetas, capítulo 8, tocando. Gente, o que tem de trombeta ruim, de juízo ruim. Ali no meio está o primeiro, o segundo, o terceiro, quarto cavaleiro do Apocalipse. Pensa assim, um negócio que é ruim de você ver. E vem um cavalo branco, é a fome. E vem um cavalo não sei o que, preto, é a morte. E vem um sapato. Vem um cavalo vermelho, é o inferno. Gente, e vem um outro cavalo amarelo que vem a praga. E acaba, e mata, e morre. Aí termina assim o capítulo 13. Mesmo assim, o povo não se arrependeu dos seus pecados. Havia uma imprensa, Deus pegando a gente, colocando a gente numa prensa, para extrair de nós o melhor, e mesmo assim o arrependimento não vem. Quando a gente fala sobre tragédias, as famílias se unem, sabe quando? Muitas vezes, na antessala de uma UTI. Gente que se humilha, sabe aonde? No velório daquela pessoa, os irmãos que não falam com o irmão. Eles se odeiam desde pequeno, competem pelo amor da mãe, pelo amor do pai. Eles ali, no meio da tragédia, e essa é uma palavra que é tão difícil de pregar, mas que eu passei por ela. Eu passei por desertos
que tornaram a mim o homem que eu sou, que me amansaram. Quando Números 12 fala que Moisés era o mais manso dos homens, aquele homem que no capítulo 2 tinha matado, ele matou um soldado egípcio. No capítulo 12 de Números, capítulo 2 de Êxodo, ele era um assassino. No capítulo 12, ele era o homem mais manso sobre a face da terra. A palavra mansidão é fruto do Espírito. Domínio próprio, gente, significa que a pessoa foi domada. Sabe aquele animal selvagem, aquele cavalo, aquele corcel selvagem que é domado? Aí você pega o neném, coloca em cima da sela do cavalo, e o treinador fala assim, ele é mansinho. Ele é mansinho porque ele foi domado. Deus, ele tem uma maneira dele de nos amadurecer, e é sobre isso que eu vou falar. Tempo de crescer. Nós cantamos que ninguém pode parar a igreja do Senhor. Diz assim em Josué 1, de 2 a 9, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano. Ele está vindo do sul para o norte. E do grande rio Eufrates, veja bem agora, ele vem do leste para o oeste. Toda a terra dos hititas até o Mar Grande, ele está pegando a Turquia até o chamado, esse Mar Grande aqui na Bíblia quando aparece, é o Mar Mediterrâneo, é onde ficam os balneários, onde fica, hoje você vai para lá, Tel Aviv é uma cidade linda na beira do mar, Asdod, Ascalon, aquelas cidades da Filistia, que eram cidades de guerra com os filisteus, aqui hoje se tornaram grandes cidades, grandes balneários, cidades de veraneio para os judeus. E ele continua. Toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso, e tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ele vai repetidamente falar assim, não tenha medo, não se apavore, eu estou com você, eu não vou te abandonar, você vai caminhar por lugares que você não caminhou, mas todo lugar que você botar a planta do teu pé, eu vou dar para você. Você não vai lá por acaso, você não está perdido, tem uma coluna de nuvem na frente, o anjo do Senhor vai à frente, e eu mesmo estarei com você. Não fique preocupado. Todo inimigo que eu colocar na tua mão, eu não vou colocar para você ser derrotado. Toda prova que eu te entregar, não é para você ser reprovado. Todo problema que você tiver que lutar, eu vou estar com você. Tenha medo não, eu vou estar com você. Isso me lembra muito as palavras de Jesus. Em Mateus capítulo 28, verso 20, quando ele diz, eis que estarei convosco todos os dias até o final. Quando ele fala em João, fala assim, eu não vos abandonarei, eu não vos deixarei órfãos. Quando a Bíblia diz que a gente tem a companhia de um aliado vencedor, ela não está brincando, mas ela pega aqui, e ela faz comigo e com você, ela tem uma maneira assim de ensinar para mim e você, que existe uma chave para a vitória. Ele fala assim, mas olha, obedeça a lei, obedeça aquilo que Moisés te ensinou, não se aparte do livro da lei, medita, fala dele de dia e de noite, à medida com que você fala, você aprende, a gente aprende mais ensinando do que lendo, do que estudando. Aqui, a palavra de Deus, ela tem princípios de vitória, e se você quer um homem que não experimentou nenhuma derrota, está aqui, ele é o invicto. Josué,
ele não quebra nenhuma unha em batalha. Ele lutou, tomou Jericó, aí o colega dele faz uma bobagem, tal de Acã, rouba aquilo que estava consagrado ao Senhor. Um dia eu prego para vocês entenderem, aquilo era um princípio de dízimo. Ele toma para ele aquilo que não era dele. Aí Josué vai lá e conserta. Aí ele encontra os 5 reis de derrota. Depois ele encontra a confederação de 10 reis de derrota. Ele vence os amonitas, ele vence os arameus. Ele ora, Deus manda parar o sol, Deus manda parar a lua. O sustento desse movimento dos corpos celestes, essa física toda para que ele pudesse, para um pouco que eu vou derrotar meus inimigos. E os inimigos que escaparam ainda foram mortos por pedras que caíram do céu. Sabe aquele Deus que não erra, que não chuta a pênalti para fora? Derrotou, eles morrem mais, eles são vitoriosos mais pelas pedras que caem do céu do que pelas vitórias que ele alcança no campo de batalha. Deus não te abandona. Mas Deus não quer que você seja, continue sendo a criança que você é. Ele está falando para esse homem: não tenha medo. Eu vou estar com você por onde quer que você vá. E a gente tem esse negócio de achar que Deus abandonou a gente. Primeira coisa que você tem, quando algo dá errado na sua vida, quando você perde um voo, porque tinha um atraso na direção que você ia para o aeroporto, acontece alguma coisa, a primeira coisa que você pensa: Deus me abandonou, eu estou em pecado. Olha para mim, aprende isso aí de uma vez. Deus não nos trata segundo nossos pecados. Se Deus fosse tratar a gente segundo nossos pecados, gente, a gente já estava frito há muito tempo. A gente já estava na panela de pressão assado há muito tempo. Deus é Deus de perdão, mas Ele não quer que você continue pecando. E se você insistir no erro, Deus vai insistir em te ensinar. E a maneira como que Deus ensina a mim, a maneira como Deus ensina você, ela não é agradável. Ele não vai matar a gente de dor, mas vai doer para chuchu. Quando a Bíblia fala sobre esse homem, Deus está preparando ele para quê? Para desafios maiores. Semana retrasada, eu li um texto que Deus falou assim: o caminho que vocês vão pegar agora, vocês nunca foram lá. Porque eles estavam 40 anos andando naquela rotatória. Você que anda aqui na cidade de Curitiba, eu, por exemplo, morei no Bacaxeri, muitos anos, bairro do Bacaxeri. Gente, eu pegava um caminho todo errado, naquele tempo não tinha Waze, não tinha Google Maps. Então você comprava na banca de jornal, o quê? O mapa da cidade. Gente, eu para ir para qualquer lugar de Curitiba, qualquer lugar, eu saí do Bacaxeri, entrava, sabe onde? Na Visconde de Guarapuava. Olha que coisa de doido. Às vezes o negócio estava do meu lado, mas eu só conseguia me situar quando eu chegava na Visconde. Eu falei: gente, eu estava absolutamente perdido. Por quê? Porque era uma cidade que era nova para mim. E Deus fala: próximo ano, Moisés morreu, hein? A partir de agora você vai ter que virar homem. É mais ou menos como aquela música do Marvin: agora é para valer. Eu quis o teu melhor, mas o seu destino eu sei de cor. Quando o pai do Marvin morre, ele fala: agora tu vai deixar de ser criança. Porque agora quem vai cuidar da tua vida é você. Quem vai dirigir a vida é você. E você não vai ter mais quem ficar dando conselho para você, porque os conselhos o teu pai já te deu. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Ele não vai transferir a responsabilidade da liderança para ninguém, porque o líder já está levantado. O líder, ele não é feito por acaso, nasceu líder. Ainda que haja líder nato, ainda que haja líder de fato, ainda que haja líder que ele nasce, olha, ele tem um dom, ele tem uma vocação, ele tem um talento, ele vai passar pelo forno de Deus. Não tem jeito, não tem como a gente escapar disso. Não é Bom Retiro, é qualquer ser humano, é qualquer pessoa.
A gente vai ser provado, Deus vai pegar a gente e vai jogar numa fogueira para separar aquilo que é madeira e palha daquilo que é ouro. É assim que a vida faz. Essa é a maneira como Josué vai experimentar os desafios maiores. E agora ele fala, mas é tempo de avançar, sai daí. Sai do deserto. Ele vai atravessar o Jordão, no tempo da cheia. Nós atravessamos o Jordão, são 13 metros de profundidade. Não fica pensando que o Jordão é lá o rio que você passa com água na canela. É um rio assim, com volume d'água, que te deixa afogado. Então, quando ele fala sobre tempo de avançar, é tempo de você largar a irresponsabilidade infantil. Você gosta de videogame, você gosta de televisão, até você casar e ter que trabalhar. Você vai ter que virar homem. Você vai ter que deixar essa irresponsabilidade imatura. Para quê? Para vencer. Eu quero casar. Casa. Casa, mas sai da casa do teu pai, que você vai ver o que é bom para todos. Porque tem uma turma hoje que casa, e o pai continua sustentando ele, não vai crescer nunca. E sempre que ele está apertado, ele fala, pai, mãe, e se você não fizer o passarinho voar, ele fica grande e ele nunca sai do ninho. Aqui, o jovem, o imaturo, que não precisa ter tão jovem, tem fobia de compromisso. Ele não quer se comprometer. A gente recebe em gabinete, muita gente que fala assim, pastor, homem, né? Mulher não presta. Aí a mulher fala, outro atendimento, pastor, homem não presta. O que está por trás dessa expressão, mulher não presta, homem não presta, o que tem aí? É uma pessoa que não vai lidar. E aí eu fico perguntando assim, por que não presta? Aí você descobre por que não presta. Porque quando ela vai selecionar, quando ele vai selecionar a pessoa que vai caminhar com ele, vai no lugar errado. Então a amostragem dela já é uma amostragem ruim. Você não compra filé mignon, a não ser que você vá num bom açougue. Você quer encontrar filé mignon na lixeira? Não vai encontrar, lá tem carne estragada. Tem uma outra questão, e quando você encontra a pessoa que presta? Porque tem gente que não sabe lidar com pessoas que não precisam dele. Não, pastor, porque o meu marido, ele precisa de mim, ele precisa que eu pague a conta dele, ele precisa que eu meta o pé na porta, se não for eu lá em casa, quem que vai fazer? Só que quando essa mulher encontra o marido, que mete o pé na porta, que resolve o problema, que paga a conta, o que ela fala? Eu não presto para nada, ele faz tudo. Então existe aqui, na maturidade, o desejo que eu tenho de ser responsável, e ali a minha doença do compromisso, ela vai acabar aqui. Ela se encerra quando? Quando o meu papel está definido, quando a minha responsabilidade está definida. Eu é que faço. Existem coisas que o homem tem que fazer. Eu tenho que trazer tranquilidade. Eu tenho nunca, mas nunca. Pastora Fabíola, pergunte para ela assim, ficou preocupada por assuntos que eram problemas absolutamente meus. Nunca. E tem questões que são dela que eu também não me meto. É o problema da mamãe, a mamãe que resolve, a esposa que resolve, a mulher que resolve. Não existe melhor ou pior, menor ou maior. Isso é uma grande bobagem. Essa ideia de submissão mundana, ela é perversa, maligna, destruidora, diminuidora. Mas a submissão bíblica, ela é protetora, abençoadora, alimentadora. Quando você vive o propósito, você deixa dessa fobia, desse medo de se comprometer. Tem gente que fala assim, eu não me comprometo mais. É um infantil. Fica paralisado pelo medo. O medo, eu falei de manhã e vou repetir aqui, é fé no diabo. Eu não estou falando do medo bom, você não vai saltar do avião sem paraquedas. Aliás, nem com paraquedas você não salta. Quanto mais sem paraquedas.
Tem coisas que eu tenho medo, porque eu não tenho preparo, é lógico. Então, o medo, existe aquele medo razoável. Agora, tem aquele medo irracional. Deus diz, faz, avança. Fala, povo de Deus, um breve intervalo aqui. Esse ano, de 25 a 27 de abril, estaremos juntos aqui em Curitiba, no único curso presencial que eu vou ministrar. Vai ser um encontro sobre guerra espiritual e aprofundamento na guerra espiritual. É um curso que nós vamos nivelar conhecimentos, vamos entregar armas de guerra para você, você não pode perder. As inscrições estão no www.institutoexodus.com. Também, você que quer adquirir os cursos, nós temos os cursos online no pastorlô.com e os nossos livros na plataforma pastorlô.com. Deus abençoe sua vida. A gente se encontra aqui em Curitiba em abril. Entra na terra da promessa, eu vou abrir o mar para você. Olha, agora eu vou abrir o Rio Jordão. Agora você vai rodear 6 vezes, da 7ª vez, no 7º grito, eu vou destruir Jericó. O medo é quando o diabo diz que a palavra de Deus, a promessa de Deus, não tem valor na sua vida. A maturidade, ela não lida bem com a frustração, a imaturidade. A geração Z, nós chamamos da geração mimimi. Existem alguns vídeos e memes na igreja, vem um rapaz assim, geração 80, aí ele bate com o ombro no portal da casa, ele chuta o portal. Aí vem uma outra geração, anos 90, bate, ele já chora. Aí vem uma geração que cai no chão, tira lá um selfie e chora e bota no YouTube. A geração mimimi, ela é intolerante à frustração. Você não pode receber não. Eu pago meu filho? Não, eu quero a camisa 10 para ir no colégio. Não, mas ele é um pereba. Não, mas quanto custa a camisa 10? Eu invisto no time. Aí está lá o pereba, mas que não pode receber um não do técnico, que não vai crescer nunca. Por quê? Porque ele vive na terra do nunca. A terra do nunca é onde morou Peter Pan. Peter Pan não crescia, não envelhecia. Quem envelhecia era o Capitão Gancho. E atrás dele tinha um crocodilo que comeu o braço dele com o relógio, que ficava lembrando, o relógio, ou como diria outro cantor, já falecido, o tempo não para. Ele fica velho e o menino continua um menino. Quantos anos ele tem? 30, 40 anos. É um infantil. A imaturidade impede você de arriscar. A imaturidade impede você de errar. A imaturidade não dá para você musculatura. A fé é uma musculatura espiritual. Quanto mais você usa, mais você se beneficia dela. E quanto menos você usa, menos você vai receber do Senhor. Não suporta a ideia de perder ou de errar. Teve gente, Números capítulo 32, eu acho que verso 5, se você puder colocar, tem gente que nunca entrou na terra da promessa. Êxodo 32, a memória ainda funciona. E acrescentaram: se podemos contar com o favor de vocês, deixem que essa terra seja dada a estes, seus servos, como herança. Não nos faça atravessar o Jordão. Aqui, 3 tribos, a tribo de Gade, a tribo de Rúben, e metade da tribo de Manassés. Sabe o que eles estão dizendo para Moisés? A gente não quer crescer, a gente quer ficar no deserto, a gente quer ficar aquém do Jordão, a gente não quer além do Jordão. Deixa eu morar nesse lugar ruim, nessa terra seca, deixa eu continuar vivendo com a minha vida ruinzinha. Aliás, a minha geração já está 40 anos rodeando aqui, eu já conheço aqui esse lugar, eu já conheço a Visconde de Guarapuava, eu não quero conhecer a 7 de setembro, eu não quero conhecer a Mário Torinho, eu não quero conhecer a Avenida Erasto Guettner, eu não quero mais conhecer a Desembargador Gucimas, a João Goberto, eu não quero saber onde fica o passeio público, onde fica o Parque Barigui, onde fica o bairro do Pilarzinho, o bairro do Batel. Não, aqui está tão bom. Não nos faça avançar. Infantil. Sabe quando você era garoto? Eu era menino,
e eu ficava na casa da minha avó e tinha um buraco no muro. E eu ficava olhando a vida de dentro da casa, e eu nunca ia para o lado de fora, nunca ia. Eu via tudo que acontecia pelo buraco do muro da casa da minha avó. Era o mundo que eu enxergava. O mundo sem maturidade é assim. É você olhando pelo buraco da fechadura. O que acontece? Eu não sei muito. Eu tenho uma ideia, de vez em quando passa carro, passa o sorveteiro, tem um garoto correndo atrás de pipa. Tem vezes que não tem nada, fica tudo parado, mas ele tem medo de avançar, ele fica lá. É por isso que Paulo vai dizer, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu vivia como menino, mas agora eu já sou grande. Existe um tempo para a gente amadurecer, existe um tempo para a gente crescer. Êxodo 33, verso 1 e 2, depois ordenou o Senhor a Moisés, saia desse lugar, com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi, com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, eu a darei a seus descendentes, mandarei à sua frente um anjo. Aqui, Deus está tentando convencer Moisés aí com o anjo. Moisés vai falar, não, se o Senhor não for conosco, não nos faça arredada de mandar anjo, eu quero que o Senhor vá com a gente, e Deus vai com eles. Mas aqui ele está preparando, por que o povo de Israel fica 400 anos escravo no Egito? Se você está lendo com a gente a Bíblia, você leu Gênesis 17, Deus fala com Abraão, olha, é verdade, o teu povo vai ficar 400 anos sendo oprimido em terra estrangeira, mas eu vou levantar um libertador. Deus avisa e dá o spoiler do final do filme 400 anos antes do que vai acontecer. Mas por que o povo de Deus fica ali? Escravo. Porque eles vão aprender que a escravidão é horrível. Eles têm que sofrer na pele para entender. Está entendendo agora? Que o teu lugar é na liberdade. Ele está dando uma lição, tipo assim, ó, não volta para essa cadeia. Você já viu que tem gente, bandido, criminoso, ele vai, é preso, aí depois ele foge da prisão, ou ele sai numa dessas saidinhas de final, ele prefere trocar tiro com a polícia do que voltar para aquele buraco lá. Já reparou isso? Eu lembro, eu fazendo escolta, eu estava fazendo escolta, eu era capitão, tenente, um menino que tinha sido preso, estava numa penitenciária aqui no interior do Paraná, eu fui levar ele teve que fazer um exame médico, a gente foi lá, pegou a viatura, quando eu voltei, que ele percebeu que estava voltando para a prisão, gente, ele se urinou inteiro, dentro da viatura, porque ele não quer voltar, o povo de Israel não pode querer voltar para a escravidão. É por isso que Deus dá 10 mandamentos e fala assim, ó, esses mandamentos aqui vão te manter livres. Para de pensar que nem escravo, para de viver que nem escravo. Agora você está livre, ó, tá vendo esse sangue do cordeiro nos umbrais, esse sangue da Páscoa, esse sangue aqui é o teu bilhete, é o teu check-in para você decolar para outro lugar e nunca mais voltar. Maturidade. Só que é o seguinte, lá atrás, o faraó te batia, te escoteava, te oprimia, te agredia, e te dava umas frutas, te dava cebolas, pepinos, carnes. Aqui, você vai entrar no deserto, só vai comer pão. Eu vou te dar pão. Você vai chegar no deserto que não tem água, eu vou te dar água. Eu vou fazer uma fenda na rocha, e vou dar de beber para você e todo o povo. Vocês já repararam que o povo de Israel, repara quando vocês estiverem lendo esse capítulo, amanhã está em Josué, repara que a arca do Senhor está a 1 quilômetro de distância. Por quê? A arca ia na frente. Por que ele fica a 1 quilômetro de distância na frente? Porque o povo, são 2 milhões de pessoas, eram 2 milhões de pessoas, tem que olhar o líder. Se a arca ficar perto, onde o líder está indo? Sei lá. Eu preciso enxergar, eu tenho que ter um farol, eu tenho que ter um objetivo, é lá que eu tenho que estar. Só que a partir daqui, você vai ter que vencer seus adversários. Mas não tenha medo. Eu vou estar com você. Ele continua. Cuidado com o medo. O medo te engana.
o autor intelectual do fracasso é o medo. Eu tenho muita dificuldade com o medo e com a vitória. Gente, a vitória é um péssimo professor, porque dá a sensação para a gente que a gente nunca vai perder. Em 2019, eu torço para um time, vocês devem saber qual é. Eu ganhei tanto, que eu tive a sensação que eu nunca mais ia perder. A vitória, vou repetir, hein, é um péssimo professor. O tricampeão mundial ganhou. O que acontece hoje? É o péssimo professor. Perder. Isso acontece em qualquer área da sua vida. Mas o medo é pior ainda. Porque se a vitória faz eu me superestimar, eu vou vencer. Mas você sabe que camisa não ganha jogo. O medo faz você se subestimar. Se o Senhor está conosco, Juízes 6, Gideão com medo. Por que está acontecendo tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas? Tem uma versão que diz milagres, que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Quando nós vivemos com medo, como esse homem, Gideão é um juiz, ele vem logo após a Débora, que também era juíza, Baraque, ele está fugindo da derrota, ele já sabe que não pode entrar em campo, porque ele está perdido, ele já sabe que dentro daquela área da vida dele, não adianta ele nem tentar, por quê? Vem todo mundo sistematicamente sendo derrotado. Quando o anjo aparece para ele, salva ele assim, salve valente guerreiro. Gente, ele não tinha nada de guerreiro, nada, e ele está com tanto medo, que Deus vai curar o medo dele. Deus fala, vai, vou nada, vai, pegue um sinal aí, ele pega lã, pega uma bolinha de lã, aí bota para o lado de fora da casa, fala assim, ó, se amanhã a lã estiver molhada e o chão estiver seco, eu vou acreditar que foi o Senhor que me chamou. Um anjo apareceu para ele, um anjo, aí no dia seguinte está lá a lã molhada, aí ele fala, não, peraí, melhor de duas. Aí amanhã eu quero a lã seca e em volta tudo molhado. Deus vai curando ele, ele chega, se aproxima do arraial dos midianitas, e Deus está falando com ele assim, fica tranquilo, quantos soldados você tem? 32 mil, tá bom, pergunta assim, quem está com medo vaza. Gente, 22 mil vão embora, ficam 10 mil, não, 10 mil é muita gente, mas Deus, o exército dele é enorme, tem 160 mil, está comigo, está com Deus, é isso que Deus fala para ele. E ele fala assim, tá bom, manda o povo beber água aí, quem beber que nem cachorro, separa daqueles que vão beber ajoelhado. Pronto, sobrou 300, é com os 300. Deus, como é que eu vou enfrentar 300? Deixa comigo. E ele vai lá para ouvir, para espiar o que está falando à noite. O que estão falando os soldados? E o soldado fala, tive um sonho. E nesse sonho, Gideão era como um rolo compressor. Gente, Deus lançou pavor, lançou medo nos seus adversários. E Gideão com os 300 homens, não são os 300 de Esparta, não, são 300 homens que não eram treinados na batalha, mas que eram fortes e corajosos. Seja forte e corajoso, não é para você ir para a academia não. Você olha para alguém que passa um problema, ele pode ser franzino, assim, mas que homem forte, mas que mulher forte. Forte é no sentido de ter convicção daquilo que Deus chamou você para ser, daquilo que Deus enviou você para fazer, do caminho que Deus trilhou para você andar. Isso é ser forte. É continuar insistindo, apesar das dificuldades que a gente vai encontrar. O nome disso, gente, é maturidade. Não é só convicção, não, pastor, esse homem é teimoso, a porta está fechada, ele sabe que não abre. Não, o nome disso é fé. A fé, ela vai distribuir no teu coração esperança. Fé é a certeza daquilo que se espera, é o firme fundamento daquilo que se crê. Você não vê,
mas você crê. Os seus olhos não enxergam, mas o seu coração está vendo o tempo todo. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. A fé, ela enxerga aquilo que a carne não consegue enxergar. O que você viu nisso? Desiste disso. Hoje de manhã, eu ministrei em 1 Samuel capítulo 23, sobre 3 amigos de Davi, comandante de batalhão, Jabezão, Eleazar e Samar. Um lutou com 800, todo mundo correu de medo. Chama-se, o nome disso chama deserção. É um crime propriamente militar, daqueles que abandonam as suas trincheiras. Todo mundo vai embora. Jabezão fica lá com a sua lança. E ele derrota uma divisão de 800 homens filisteus sozinhos. A fé dele é tão extraordinária, que no final aquele povo que fugiu volta. Pô, como é que isso é bom, mas volta para saquear os despojos. Samar, ele mata 1000 homens. Eleazar é um homem tão firme, que a espada dele, depois dele lutar com tantos homens, gruda na mão dele, a mão fica com cãibra, o braço dele fica dormente, ele não larga a espada de jeito nenhum. Gente, Samar, ele luta por um campo de lentilhas. Vocês sabem muito bem o que eu penso sobre lentilha. Muito bem. Ele briga por algo que não era dele. Ele não está lutando pelo sanduíche do madeiro, não. Pelo McLanche feliz. Pela picanha na mostarda. Pela costelinha barbecue. Ele está lutando por um campo que não é dele, de lentilha. Ah, que leve a lentilha, me faz um favor. Mas ele sabe que aquilo tinha valor para o povo e para o rei. É o meu rei. Homens que se destacam entre tantos, que a gente chama de heróis, que a gente chama de valentes. Por quê, gente? Onde nasce o valente, gente? O valente nasce na crise. O herói nasce no deserto. Davi, ele é forjado com mais de 400 homens, dentro de um buraco, chamado de caverna de Adulão. Ali se ajuntaram para ele, a ele, os endividados, os amargurados, os que já desistiram, gente irrecuperável, se juntou a Davi, e Davi faz desse povo, um exército, que vai vencer todas as batalhas até o final. Olha para mim. É tempo de crescer. É tempo de você fazer o que você tem que fazer. É tempo de você ser o pai que você foi chamado para fazer. É tempo de você ser a mulher que Deus levantou para você ser. Pare de arrumar desculpas. Pare de dizer que o problema está dentro da sua casa. Isso não é verdade. É um milagre que está dentro da sua casa. Sempre foi assim, sempre vai ser. Milagre sempre é dentro de casa. Milagre acontece no tempo da aflição. Quem não passa pelo deserto não experimenta milagres. Não adianta, Deus não vai fazer milagre na barriga de gente que está de bucho cheio. O milagre é quando a ciência falha. O milagre é quando a força do homem fraqueja. O milagre é quando você não tem mais ninguém para pedir socorro. O milagre é quando só sobra Deus. Sobrou Deus, não tem mais ninguém para apelar, eu já tentei de tudo. Pronto, é aí que acontece o milagre. E é aí que você se junta com Paulo. Paulo vai dizer, diga ao fraco, eu sou forte. Quando você está fraco, aí que você fala, é tempo de crescer. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos orar. Tempo de crescer. Olha, ninguém pode parar o crescimento, nem da sua vida, nem da igreja do Senhor, nem dos sonhos que Deus tem para você. Ninguém pode parar. Eu quero muito, muito, que esse ano você experimente a maturidade que Deus tem para você. O princípio da maturidade é a resiliência. O princípio da maturidade é o amor o amor à correção. Quando as pessoas falam para você que você errou, gente, isso não é crítica, não. É ajuda. Tem gente que tem temperamento,
Ele não aguenta uma crítica, que ele já vem se desculpar. Pergunta para sua esposa. Pergunta para o seu marido. Ouve ele, pelo amor de Deus, mulher. Ouve ela, meu irmão. Ouve tua mãe, ouve teu pai. Alguém está querendo te ajudar. Quando teu filho diz que você está sendo bruto, acredita. As ovelhas falam comigo, sabia? Pastor, hoje eu achei que o senhor estava nervoso no culto. Ontem achei que o senhor estava triste no culto. Estava mesmo. 2 semanas atrás eu estava triste no culto. E aí, se você não reconhece, isso é um sinal de gente que te ama. A gente vamos combinar aqui. Por que você está aqui em Bom Retiro? Tem tanta igreja na cidade. O que você está fazendo aqui? Tem alguma coisa que te traz para cá. Tem um louvor, tem um cuidado com o teu filho, tem um cuidado pastoral, tem uma voz profética. Talvez você esteja interessado na irmãzinha aqui do culto, ou no irmãozinho do culto. Talvez você seja amigo de alguém que está vindo aqui. Agora, se você está aqui, cresce com a gente, amadurece com a gente. Esse ano nós vamos ter um ano muito especial aqui. É um ano em que a gente vai multiplicar os espaços. Quero muito que você ore comigo, muito que você ore comigo. Nós estamos clamando a Deus para que Deus envie ceifeiros em algumas áreas ministeriais, e nós vamos abrir para vocês mesmo. Milagre está dentro de casa. Essa semana passada, 2 proprietários de imóveis aqui do lado da gente fizeram um contato comigo, oferecendo imóvel. Vocês não querem comprar? Eu estou orando para que a gente levante, que seja um milagre aqui. Que a gente levante nesse início de ano a maior oferta que Bom Retiro já recebeu. Que a gente coloque, que a gente invista mesmo. Para a gente poder comprar de uma vez o que precisa ser comprado. Hoje de manhã, tinham 140 carros na rua. 140 carros na rua. Aí eu tenho o quê? Que dar uma solução para isso. Porque senão você chega na hora do culto, e aí não tem estacionamento, você fica rodando, quando você chega aqui, já começou o culto. E essa é uma solução, não é que o pastor vai dar, o pastor não faz mágica, o pastor clama por milagre, e a gente que crê no milagre junto. Então, se a gente conseguir aqui alugar, ou entrar, ou pelo menos, enfim, uma proposta, aquele terreno de esquina vira um estacionamento para 200 carros. Você vai chegar e tua vaga vai estar lá. E a gente não vai mais sofrer por isso. Aqui do lado tem uma propriedade que tem um estacionamento pronto. E esse homem nem recebe a gente. Agora, na mão de Deus, o que ele é, gente? Ele é um peão. Não é assim que Deus fala? Como o rio muda de direção, é assim? É o coração do rei na mão do Senhor, ele inclina para onde quiser? Ore comigo, ore por essa igreja. Ore. Eu quero no mais tardar abril, está com o espaço together pronto, é para... Gente, eu não tenho filho adolescente não, é você que tem. Eu não tenho filho jump não, é você que tem. A gente vai ter que caminhar junto, investir junto, sonhar junto. Se Deus falar com você assim, ó, pega e entrega a oferta para o jump, presta atenção, acredite em mim, não é o diabo nunca vai fazer isso. Pega uma cesta básica, leva lá para ação social. Vai servir no ministério, não é o diabo, gente. O diabo não quer que você participe, não quer que a gente fique junto. Ele quer que você continue infantil, ele quer que você continue criança. Se a gente ficar juntos, a gente não está construindo uma igreja para hoje. Ela é hoje. Mas a igreja é a igreja que vai crescer para amanhã, para depois da manhã. A gente vai olhar para aqueles que são nossos, para aqueles que são nossos. Eu quero casar meu neto aqui. E já vou falar para você que é mãe de criança, de menina, você pode estar sendo alvo das orações do pastor. Porque eu estou falando, eu quero uma crentinha para esse crentinho aqui. E você que é pai de menino pequeno, olha o que eu estou falando, hein? É uma palavra profética aqui nessa igreja, não estou brincando não. Pode ser que o seu filho, menininho, aquele menino ranhento, vai se apaixonar pela minha neta Maria Vitória, que vem até o final do ano. Posso ouvir um amém? Amém. Ore por isso. Feche os olhos.
Se você quer crescer no Senhor, só levante sua mão, diga eu quero. Deus abençoe vocês. Se você precisa amadurecer no Senhor, levante sua mão, Deus abençoe. Você quer entregar sua vida a Jesus? Pastor, eu preciso consertar minha vida com Deus. Levante sua mão. Deus abençoe todos vocês. Podemos orar? Pai querido, sua voz tem sido tão clara. Nós reconhecemos promessas que o Senhor nos deu, como o Senhor deu para Davi, como o Senhor deu para Moisés, como o Senhor deu para Josué e como o Senhor tem dado para a gente. Cada uma dessas promessas nos leva a um lugar bom, a um propósito no teu reino. Mas todas elas vão passar pelo trilho onde nós somos esmagados. Todas elas nós vamos experimentar a mão do Senhor cuidando de nós. Em todas elas, Pai, o Senhor vai arrancar de nós aquilo que não presta. E o Senhor vai injetar em nós do fôlego da vida, do fôlego do amor. O Senhor vai injetar em nós um pedaço do Senhor. O Senhor vai colocar em nós o teu Espírito. Não nos deixa desistir no meio do caminho. Não deixa que o medo nos afugente. Não deixe, Pai, que as vitórias passadas nos encha de orgulho. Nós essa noite nos humilhamos diante do Senhor. Senhor, nós nos humilhamos diante do Senhor. Mas nós pedimos ao Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos deixe arredar o pé daqui. Se o Senhor não for conosco, Pai, não deixe a gente ficar tramando por caminhos que o Senhor não traçou para a gente. Entre o propósito, entre a promessa, existe um processo. E nesse processo, o que nós pedimos, Pai? Amadurece teu povo. Em nome de Jesus, eu quero abençoar Bom Retiro, cada uma dessas vidas. Homens e mulheres, pais e mães, filhos e mães, filhos e pais, a netos e avós, sogro e genro e nora, homens e mulheres que são amigos, vizinhos, irmãos, servos do Senhor. Faz com que a gente cresça, porque é tempo de crescer. Faz com que a gente avance, porque é tempo de avançar. Eu abençoo o Bom Retiro, cada vida que tem se chegado a nós, em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar mais um minutinho.